Eu não gosto desse negócio de poupar de baseada, né? Até porque o próximo jogo vai ser aqui em São Paulo, né? Não é um jogo em que o Palmeiras vai ter que ir, por exemplo, para Quito. Vai, enfim, jogar aqui poderia sim ter utilizado alguns titulares a mais desde o início. Acho que correu risco, principalmente no primeiro tempo. Não fez um grande primeiro tempo. O jogo teve até um momento um pouco folclórico aí, né? Porque o Lucas Sacha, ao final do jogo, falando sobre o pênalti, é muito difícil de ver um jogador assumir uma falta, principalmente que gerou lá alguma dúvida e tal, da forma como ele assumiu o pênalti. Falou, eu fiz falta, eu fui o responsável pelo pênalti. E aí, no segundo tempo, sim, mesmo antes da entrada dos titulares, o Palmeiras já tinha feito um bom começo do segundo tempo, embora em um contra-ataque o Breno Lopes tenha tido a oportunidade de fazer o 2-1, cara a cara com o Everton. Mas já era o Palmeiras pressionando bastante, teve a bola na trave que pegou na linha, entrou um pedaço, não entrou o outro e tal. Teve lá umas 2, 3 chances. Depois sim, com alguns titulares, o Palmeiras dominou completamente um Fortaleza, que é um time muito mais fraco. Mas eu não concordo, repito, não concordo com essa estratégia. Esse campeonato, ele vai ter algumas pegadinhas daqui para frente por conta de calendário, e os clubes precisam estar muito atentos com isso. Por exemplo, se Palmeiras e Flamengo avançarem à semifinal da Copa Libertadores, na véspera de um dos jogos semifinais, o Palmeiras vai receber o Bragantino e o Flamengo vai pegar o Botafogo lá no Engenhão. E aí a questão que fica é, será que eles vão poupar? Será que, enfim, como é que vai ser o campeonato até lá? Então, não dá para dar margem para erro agora, porque isso vai fazer muita falta lá na frente, porque, como o Bruno disse, é um campeonato extremamente equilibrado. Nem sempre a gente tem um time na casa dos 70% de aproveitamento. Agora, são 3 nessa faixa, o que mostra que o equilíbrio até aqui é muito grande. Piperno, eu até poderia concordar com você se o Palmeiras não tivesse vencido o jogo de 4-1. Porque é o que eu falo, eu sei que a gente fala muito sobre isso. Mas o time não poderia poupar. Tem que jogar com o time principal sempre. Só que na Europa não acontece isso. Na Europa, os times muitas vezes têm que poupar. E quando colocam os reservas muitas vezes dão conta do recado. O problema é que muitas vezes no futebol brasileiro, os reservas não dão conta do recado, pô. Pra que o Palmeiras tem um time galáctico como tem? Um elenco galáctico como tem? Porque, vamos falar a verdade, ontem jogou Maurício, caríssimo, 10 milhões de euros. Jogou Sousa, caríssimo, 10 milhões de euros. Jogou Rafael Veiga, ídolo da torcida do Palmeiras. Esse time do Palmeiras, reserva que entrou jogando, tinha que vencer já do Fortaleza, pô. Que tá lutando para não cair, que tá lutando na zona do rebaixamento. O que eu digo é, eu entendo o Abel Ferreira. Eu entendo ele querer jogar com a sua força máxima contra o River Plate, porque esse jogo, sim, é o mais complicado e que é mata-mata. Eu sei que o Vampeta, muitas vezes, ele fica revoltado. Ele fala, não tem que pensar em poupar, atleta tem que jogar. Oi? Não, veja só. Ninguém está sugerindo aqui que ele tem que colocar os 11. Mas também tirar os 11 é um conceito que está errado. Quando você citou a Europa, é verdade. Eles vão poupar, por exemplo, na Copa do Rei. Quando tem Champions e Campeonato Espanhol, o que o cara faz? Ele vai olhar e falar, bom, eu vou poupar aqui, vou descansar uns 4, 5, vou pôr no banco e tal, mas vou entrar com meio time, com 4 titulares, 6 titulares, dependendo do jogo. E a maior parte dos titulares que descansam, eles vão para o banco, podem entrar no decorrer do jogo. Não é assim, poupar, tirar 11 e colocar 11 depois. E vejam, ontem deu certo, você tem razão em relação a isso. Mas e contra o Vitória? Deu certo? O Palmeiras deixou um empate lá pelo caminho. Então, não é porque deu certo ontem que tem que ser a regra. Até porque esse conceito não está certo. Eu sei, Piperno, mas quando dá errado, a gente critica. Deu certo, tem que elogiar, porque tá bom, poupou, eu sei que teve que botar os titulares no segundo tempo, mas poupou, tá?
vai ter o time mais inteiro para o jogo mais importante contra o River Plate e ganhou. É o que eu digo, tem que ter rodízio. Eu falo hoje, por exemplo, Flamengo e Vasco, Jorginho, tem que ficar fora mesmo. Jorginho tá voltando de dores, o Jorginho é fundamental pro time. O Jorginho tem que jogar lá contra o Estudiantes. Depois daquele roubo que aconteceu no Maracanã. Ah, não, pilhado, mas já anularam a expulsão do Plata. Olha como a Conmebol é boazinha. O Plata vai jogar. Dane-se que ele vai jogar. A Conmebol segue sendo um lixo. Graças ao árbitro, o Flamengo não vai pra Argentina já classificado. Essa é a verdade. Porque teve o pênalti que aquela desgraça não marcou em cima do Samuel Lino. Teve o pênalti da mão na bola no lance que o Plata foi expulso, que o VAR não chamou. Então, ninguém me engana não, querendo fazer o torcedor de otário com essa Conmebol fajuta, falando, a expulsão foi anulada, que se dane. A Conmebol é um lixo, assim como o árbitro e o VAR. Agora, é o que eu falo. Flamengo, Jorginho não pode jogar? Não joga hoje. Mas é clássico, não interessa. O foco principal nesse momento é classificar para Libertadores. Saul, tá dúvida, eu vi que o Saul vai ser relacionado. Não joga, começa no banco. Essa é minha visão, gente. A gente está falando de 2 jogos que vão vir aí do Flamengo e do Palmeiras. O do Palmeiras ainda mais tranquilo, que ele fez o resultado fora de casa, mas que são fundamentais, pô. Eu entendo que o brasileiro também já esteja na sua fase decisiva, mas com todo o respeito, tá? Eu sei que vão me entender mal, mas o time misto do Palmeiras tem que ganhar do Fortaleza e o time misto do Flamengo tem que ganhar do Vasco. Eu sei que soa mal falar isso de um clássico, mas é verdade. Ou vocês discordam de mim? O time misto do Palmeiras é melhor que o Fortaleza titular e o time misto do Flamengo é melhor que o Vasco titular. É isso que eu falo. Só que os reservas, eles precisam começar a mostrar alguma coisa. Eles precisam jogar alguma coisa. Porque o que me irrita é isso, é reserva que é contratado por milhões e quando joga e não ganha, justificam. Mas era o time reserva. Tá bom, mas é o time reserva com Maurício, com Sousa, com Rafael Veiga. É o time reserva com Cebolinha, com De La Cruz, com Alan, com Pedro ou Bruno Henrique. Agora, e o Andreas Pereira? Na boa, eu falei aqui que era uma excelente contratação. Eu vou reforçar, é excelente vezes 3. O Andreas Pereira, ele chegou, em um jogo, ele deu assistência para o gol do Gustavo Gomes, lá na Argentina, e jogou muita bola contra o River Plate. No outro fez 2 gols, pô. É o que eu falo, é um jogador diferente. A Leila foi muito bem contratando esse cara. A Leila pagou, gente, 10 milhões de euros no Andreas Pereira. Andreas Pereira é jogador para custar 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Inclusive, o Fulham negou. Vendeu o Andreas Pereira no começo do ano por 20 milhões de euros. Na boa, é um jogador, eu vou falar aqui, que muda o patamar desse Palmeiras. É um jogador que, se a torcida do Flamengo já estava revoltada, que ele teve aquele erro ridículo, e é contra o Palmeiras numa final de Libertadores e agora foi pro Palmeiras, agora que o torcedor do Flamengo tá pensando mesmo, cara, olha o que esse Andreas Pereira tá jogando. O Bruno Prado e Fábio Piperno. É bizarro o que esse cara tá entregando em tão pouco tempo. Ele é um ótimo jogador, né? O Andreas é um cara que briga para ir para a Copa do Mundo, com chance real de ir para a Copa do Mundo. É um jogador muito bom. E vinha jogando muito bem no Flamengo também, né? Ficou muito o negócio da falha na final contra o Palmeiras, mas ele estava jogando muito bem no Flamengo. Andreas Pereira é um cara que joga em alto nível. E ainda jovem, ainda é um cara que pode jogar muitos anos pelo Palmeiras. E o Palmeiras, ele, já falei aqui várias vezes, ele mudou todo o elenco esse ano, né? O Palmeiras, ele fez a maior mudança, a maior reformulação desde que tem esse time base, desde que o Abel chegou, dá para usar como base aí, porque ele já está há muito tempo no clube. E tem, acho que 3 jogadores que o Palmeiras apostou que para serem os protagonistas, assim, os grandes nomes desse Palmeiras que começa em 2025 e que a ideia com certeza é durar, sei lá, pelo menos até 2030. Um time base, né? Não todo mundo vai ficar até 2030, mas um time base. E o Andreas é um desses
pilares, assim. Para mim, acho que tem 3 caras que o Palmeiras aposta que eles podem ser diferentes dos que ele foi no mercado comprar. Andréas, Vitor Roque e Paulinho. Só que o Paulinho machucou, né? O Paulinho até agora pouco jogou pelo Palmeiras. E quando jogou, ajudou o Palmeiras, principalmente no Mundial de Clubes com 2 gols, mesmo em condição física assim, muito ruim, né? Ele estava no sacrifício. Então, esses 3 jogadores eu imagino que sejam apostas do Palmeiras para os próximos anos, para que eles sejam as grandes estrelas do time nos próximos anos e com outros caras que vão conduzir, é um coletivo, né? O Palmeiras ele aposta muito no jogo coletivo, mas o Andréas, sem dúvida, é um cara que o Palmeiras imagina contar com ele por um bom tempo como uma das grandes estrelas do time. É isso, né, Mauro César Pereira? Mauro César Pereira já com a gente. No começo, boa tarde, Mauro. Por quê? Eu tô aqui desde o começo. Como é que já com a gente? Eu tô aqui desde o início. Você que me ignora. Cheguei aqui antes de começar o programa. Fui avisado agora. Eu tô aqui desde o começo. Fui avisado agora. Não, ele fala, parece que eu tô chegando agora. Mauro, eu tô aqui há um tempão. Prazer, seu amor. Tenho 2 testemunhas aqui, ó. A gente tá falando do Andreas Pereira e ontem o Andreas Pereira, ele entrou no jogo com 29 minutos do segundo tempo, Mauro. Ou seja, ele precisou de menos de 15 minutos para fazer 2 gols, decidir a partida a favor do Palmeiras e outra, né, Mauro? A gente disse isso, eu até comparei da outra vez e comparo de novo. A gente falou muito isso do Jorginho, quando ele chega no Flamengo, ali no Super Mundial de Clubes. Como ele já chegou e parecia que ele já estava no time há muito tempo, não sentiu para se adaptar, parecia que já estava entrosado. Aí eu digo mesmo do Andreas Pereira, mano. O Andreas Pereira, em 2 jogos, ele foi decisivo, jogando bem contra o River Plate, deu inclusive assistência para o gol do Gustavo Gomes, e depois faz isso, entra com 29 minutos no segundo tempo e faz 2 gols. É um cara que, claro, tá deixando a torcida do Palmeiras cheia de esperança, até porque a gente sempre falou isso aqui, e não é brincadeira, tá? O Andreas Pereira já chegou no Palmeiras sendo muito querido, é óbvio. O Andreas Pereira ele foi decisivo num lance que o torcedor do Palmeiras vai zoar o torcedor do Flamengo pro resto da vida. Que o Andreas Pereira tropeçou, a bola foi pro Davidson e o Davidson fez o gol do título da Libertadores em cima do Flamengo. Se o torcedor do Palmeiras, Mauro, já estava super feliz, satisfeito com o Andreas Pereira, agora ele se vê esperançoso, né? Porque é um cara que muda o nível do time do Palmeiras, Mauro. Vamos lá, vamos tentar ser menos exagerado. O Andreas Pereira, por 10 milhões de euros, é um valor bem razoável. Ele tem 29 anos, de janeiro faz 30. Então o valor de mercado dele é mais ou menos esse aí. Que ele é um ótimo jogador, não resta a menor dúvida. Que ele eleva o patamar do Palmeiras é o óbvio. Agora, a atuação que eu acho que merece mais destaque é a atuação dele e do time contra o River. Ontem ele entra no momento do jogo, que o jogo está 2-1, o Palermo muda o time do Fortaleza e praticamente quer 2 compartimentos, uma defesa e um monte de atacantes, para tentar alguma coisa. E ele finaliza com muita liberdade. Se deixar um jogador da categoria dele, da precisão dele no arremate de média distância, chutar sem marcação, ele vai fazer mais gols. E foi o que aconteceu ontem. Os 2 gols ele estava totalmente desmarcado. Acho que aí foi uma circunstância do jogo. Se ele entra no começo do jogo, não encontra tanto espaço, tanta facilidade. Você, Pipena, estava falando a mesma coisa agora há pouco. Estavam concordando. Você estava discordando dele, porque era o que ele estava dizendo. E eu concordo. Poupar todo mundo é um exagero. Você poupar alguns jogadores e tudo faz sentido. O jogo estava 2-1. E ele vira 3-4 quando ele começa a colocar o Vitor Roque, o Flaco, o Andrés, os titulares, que faz parte também. Né? Mas o jogo o placar só fica mais elástico quando você tem a reunião de 2 situações. Uma, as mudanças no time do Fortaleza que abrem mais espaço, porque o Palermo tentou de alguma forma chegar a um gol de empate, e a entrada desses jogadores que são titulares. E aí a coisa muda. Já com o Flaco, um pouco antes, ele chutou uma bola rente à trave, a entrada do Vitor Roque já cria ali uma preocupação e tal para a defesa. Então é normal. Só acho também que não concordo muito com essa coisa. Critiquei outro dia o Fluminense, o Renato, poupou todo mundo no jogo contra o Corinthians e perdeu, né? E o jogo de ontem, o jogo estava 2-1 com um pênalti que para mim não existiu. Esse negócio de jogador agora confessa até o pênalti que não comete.